Oi! Hoje eu vou falar sobre a minha experiência no cinema assistindo Demon Slayer, né? O filme aí Castelo Infinito aí, que vocês já devem estar cansados de ver falar sobre essa porra. E vou estar explicando um pouco também sobre o filme. Vou estar opinando, vou estar falando sobre um pouco sobre a história e sobre a minha experiência em geral, que, pô, é muito foda. Então já prepara aí e vem com nós aí que o vídeo tá bem bacana. Bom, tanto no anime quanto no mangá de Demon Slayer, a história é bem simples. É o mal contra o bem. Vai ter os demônios e os caçadores de demônios. Esses demônios comem pessoas, né? E quanto mais pessoas eles consomem, mais forte eles ficam, né? Teoricamente mais forte eles ficam. Dentre essas pessoas, tem certas pessoas que têm um sangue específico, né? Que são chamados de Marete. O demônio beber do sangue dessa pessoa é equivalente a como devorar 50 pessoas. Então, tipo assim, vai ter uma parte lá na primeira temporada ainda, onde um ex-lua inferior encontra um Marete e ele tenta devorá-lo, mas ele é brutalmente molestado pelo Tanjiro. Tanjiro esse que é o nosso protagonista. É esse meninão aí, ó. Esse meninão é o nosso protagonista. Onde ele virou um caçador de demônios por acaso. Porque um certo dia ele dormiu fora de casa. No outro dia, quando ele voltou, pô, a família tava toda morta. Brutalmente assassinada por um cara aí que, digamos que seria o Michael Jackson maligno deles aí, né? Michael Jackson demoníaco. Nessa brincadeira, sua irmã Nesco é a única que sobrevive. E aí que tá, ela sobrevive porque recebeu do sangue do Muzan. E por ela sobreviver recebendo o sangue do Muzan, isso significa que ela vira um demônio também. Nessa que ela virou um demônio, tipo, o objetivo do Tanjiro já virou outro. Já virou um objetivo totalmente diferente na vida dele. Em vez dele vender carvão, agora ele quer encontrar uma cura pra ela. Vai ter uns que vão aceitar ou não, mas isso aí é tema para outro vídeo. Bom, o filme já começa basicamente da mesma forma que termina a quarta temporada de Kimetsu, tá ligado? Tá todos os Hashiras, incluindo o Tanjiro, atacando em conjunto ali o Muzan. Ih, mas cê é louco, aí ele dá aquele sorrisinho de pau no cu dele, né? E do nada, filho, todo mundo começa a cair, tem de porra nenhuma. Nessa que todo mundo começa a cair aí, tem gente da casa do caralho que não tem nada a ver, tipo o Inosuke, que tá ali comendo o peixinho dele numa boa e vai caindo também. Destaque pro Zenitsu que tá caindo farmando óleo que nem um filho da puta. Mano, cê é louco. E esse cara vai fazer uma baguncinha ainda no Castelo Infinito. Por sorte, né, na minha vez de assistir Demon Slayer, teve louco nenhum mijando em ninguém, né? Sorte, né? Porque senão a gente ia ver duas porradarias, ia ver o Zenitsu pegando o Kaigaku no cacete e ver o cara pegando no cacete e mijando nos outros ao mesmo tempo no cinema. É, tá maluco, é coisa de louco. E uma coisa que eu fiquei de cara que, tipo assim, mano, puta que pariu, que animação do caralho. Cenas de ação muito bem coreografadas, tá ligado? Uso fluido pra cacete ali de 3D, ambientação do Castelo Infinito, um espaço vivo que se move e engana pra caralho, tipo, tu fica perplexo e tipo assim, mano, é um filme simples, cara. Quando eu fui assistir ele, eu tinha visto só a primeira temporada na pandemia ainda, então eu mal lembrava da história, eu só lembrava que tinha um moleque que carregava a irmã na mochila e a irmã tinha um porra de um bobo na boca, tá ligado? E mesmo assim consegui aproveitar o filme da mesma forma que alguém que assistiu desde a primeira até a quinta temporada, tudinho certinho, tá ligado, mano? O que eu achei foda também nesse filme, que personagens que, tipo assim, até o momento ali eram secundários, tá ligado? Não tinha muito destaque, tipo, teve revelações mais profundas sobre seu passado, como a Shinobu, também o Zenitsu, tá ligado? Que foi mais esses dois, assim, que, tipo assim, teve um desenvolvimento maior, né? Por exemplo, na série mostra o Kaigaku, né? Entra no lugar do Lua Superior 6, né? O Gyutaro, mostrando o desenvolvimento do Zenitsu, da Shinobu, tá ligado? Mostrando o jeito que a irmã da Shinobu morreu, mostrando como a Shinobu ficou daquela forma, tá ligado? De, tipo assim, apesar de ser uma pessoa bem gentil, esconde uma raiva, um ódio enorme, tá ligado? Que é difícil você perceber. E o Zenitsu, né? Que até então não tinha muita informação sobre ele, só sabia que ele tinha tomado um raio na cabeça, ficou com o cabelo amarelo e foi treinado por um velho. Aí mostra um outro cara lá, o Kaigaku, que virou Oni e que era um ex-discípulo do mesmo sensei do Zenitsu. Muito foda o desenvolvimento deles. Eu acho que esse roteiro, o jeito que esse roteiro foi escrito, foi muito bem pensado assim na questão de ser um bagulho dramático, um bagulho assim que tenso, tá ligado? Tipo, a sensação de perigo constante, emboscadas, personagens separados, tá ligado, mano? Tipo assim, dificilmente, tipo, não tá todo mundo junto. Por exemplo, Gyutaro versus o Uzui.
Tava o Uzui, mas aquelas 3 Shinobu, né? As 3 esposas dele, mas Inozuki, Zenitsu, Tanjiro, tá ligado? E ainda tava vindo o Obanai pra ajudar ele, né? Apesar que o Obanai chegou atrasado. Mas, no caso do Castelo Infinito, Tanjiro e o Gyo Tomioka enfrentaram Akaza, só os dois, tá ligado, mano? Então, tipo assim, se fosse pedir ajuda, menina, até ajuda a chegar, porque essa porra desse castelo toda hora mudava de as coordenações, toda hora mudava o ambiente, porra. É literalmente a porra de um castelo infinito, tá ligado? Eu vi muita gente, por exemplo, reclamar que tem muitos flashbacks. Mas, por exemplo, eu que tava na posição de uma pessoa que só viu a primeira temporada, os flashbacks não atrapalharam tanto. E outra, não tem como você ter um anime só de porradaria, porque tem que ter o desenvolvimento do personagem. Se tivesse só porradaria, sem flashback com Zenitsu e Kaigaku, talvez você não compreenderia tanto ou não entenderia tanto a raiva do Zenitsu, entende? Então assim, não pode exagerar que nem Naruto, né? Que puta que pariu, eu tenho raiva daquela cena dele no balanço. Mas tem que ter esses flashbacks, tá ligado? Tem que ter esses momentos mostrando um pouco do passado quando não é contado isso, entende? Pro desenvolvimento do personagem e pra dar mais destaque, assim como aconteceu com a Shinobu e assim como aconteceu com o Zenitsu, mostrando a história dele com o Kaigaku e da Shinobu com a sua irmã. Mas talvez pra quem leu o mangá e queria ver a luta só a porradaria, ou pra quem já acompanhou a série toda e queria ver só o desfecho no filme, talvez isso seja um pouco chato, né? Mas eu achei legal, eu achei bacana, deu pra entender legal. Bom, e falando das lutas e flashbacks, teve uma aqui que começou a humanizar um Oni específico que é o Akaza. Que qual é o caso? Não vou dar detalhes da luta, né? Mas assim, foi uma luta bem legal de se assistir. Dando mais espaço aqui pra história do Akaza e como foi acontecendo no final dessa luta, Tanjiro consegue decapitar. Só que o Akaza não aceita, ele não aceita perder, ele não aceita morrer e ele começa a conseguir regenerar sua cabeça. Só que antes mesmo dele ser decapitado, ele já estava tendo flashbacks, memórias de quando ele ainda era humano, do sensei dele. Só que ali, depois daquele momento onde ele foi derrotado, né, ele perde ali, só que ele não aceita. Ele começa a se lembrar da noiva dele, aí é onde lembra o passado dele, porque ele fazia parte de um dojo, né, e antes dele fazer parte desse dojo, ele roubava para conseguir comprar remédios para sustentar seu pai que estava doente. O seu pai acaba se desligando, né, desse plano carnal e ele fica brutal, ele fica muito abatido, né, ele fica muito triste, ele acaba desligando as outras pessoas também ali que ia acabar executando ele porque ele roubava ali os comerciantes, né, inclusive ele tinha tatuagem em seus braços mostrando que ele era um ladrão, o que desenvolve esse design dele cheio de tatuagem depois que ele vira Oni, e ele encontra o mestre dele, leva ele para ser seu discípulo e cuidar da sua filha. Sua filha se cura com a ajuda dos tratamentos do Akaza. Que detalhe, né? Deixei passar Akaza antes de virar um Oni, ele se chamava Hakuji. Então, com a ajuda do Hakuji, né, que ainda não era Akaza, ela consegue se curar, né, se melhorar daquela situação. Ao decorrer dali, ele vira noivo dela, né, os dois noivam, os dois iriam se casar, só que um certo dia a Akaza volta pra casa e vê que os dois morreram, tanto o seu sensei, tanto a sua noiva. E por que morreram? Morreram por beber uma água envenenada do poço, onde um dojo rival, um pessoal de um dojo rival, tinha envenenado esse poço. Akaza, indignado, sabendo dessa situação, foi lá e massacrou o outro dojo usando suas próprias mãos. Assim que ele sai totalmente abatido ali daquela situação, daquele massacre que ele acabou de cometer, ele encontra Muzan. Só que ele tá nem aí pro Muzan, ele não tá ligando pro Muzan, só que o Muzan viu um grande potencial ali, e o Muzan nem perguntou se ele queria virar um Oni. O Muzan só deu um soco na face dele, desfigurando totalmente o rosto do Hakuji, e ali ele vira o Akaza, recebendo o sangue do Muzan e virando um Oni. Então, entenda, por exemplo, com essa história do Hakuji, né, o Akaza, é necessário os flashbacks, né, na minha humilde opinião. Não pode exagerar como o Naruto, por exemplo, dá até raiva, mano, lembrar daquilo, mas é necessário pro desenvolvimento do personagem, porque até então, ninguém sabia quem era Akaza, só sabia que ele era um carinha que matou o Rengoku, e todo mundo tinha raiva dele. Aí depois disso, até começaram a ter uma certa empatia, né, e a Shinobu, né, a Shinobu, quando ela tá ali vasculhando ali o Castelo Infinito, né, ela
ela acaba encontrando Doma. Doma, que é o Lua Superior 2. Digamos que ele é o segundo demônio mais forte, abaixo de Kokushibo e Muzan, que é o rei dos demônios. Ele não entra nessa característica de Lua Superior. Nessa que ela encontra o Doma tá ali, né, se alimentando, você sabe de quê? E o Doma tem a preferência por mulheres, né? Então, obviamente, ela vai e interfere, salva uma das que ainda estavam vivas, só que com o seu leque, que é a arma que o Doma usa, ele acaba fatiando em vários pedaços essa moça. Ali ela já fica perplexa, ela lembra que quem matou a irmã dela foi o Doma. Obviamente ela não ia fugir. Cara, foi uma luta que eu gostei, pra ser sincero. E eu lembro que lá no cinema, eu ainda achei a luta dela mais interessante do que a do Tanjiro e o Tomioka contra a Akaza. Mas foi uma luta legal, foi uma luta bacana. E só que assim, tava na cara que ela não iria conseguir ganhar, tá ligado? Mas ela tinha o preparo, ela já tava preparada pra uma luta contra algum Lua superior, bem mais forte que ela, inclusive o Doma. Tanto que ela tava com, se eu não me engano ali, ela tava com tipo 37 kg de veneno assim no corpo dela todo. E tipo, como o Doma absorveu ela, ele acabou ficando enfraquecido com esse veneno, tá, saca? Tanto que a luta toda ela não tenta decapitá-lo, ela tenta envenená-lo. Porque ela é a única Hashira que não consegue decapitar um Oni. Então a espada dela ela usa pra injetar veneno. Só que é um veneno que não faz efeito no Doma. Porém, o Doma comete esse erro de absorver ela, né? Toda envenenada. O que acaba facilitando depois para outros caçadores que vão enfrentar o Doma, que aí é assunto para outro vídeo, para quando lançar o filme, ou se vocês quiserem que eu comente sobre o mangá, né? Aí vocês já deixem aí no comentário que eu avanço um pouco mais nessa história. Essas duas lutas para mim são muito boas mesmo. A animação tá muito boa, né? O estúdio que anima Kimetsu é muito bom, tá de parabéns. Se eu fosse dar uma nota específica para esse filme, eu daria ali uns 9 ou 10, saca? Assim, pela animação, o roteiro também é bom, eu gosto. É um roteiro simples, cara. Você não tem muita dor de cabeça pra entender a história, tá ligado? Bom, no mais é isso. Se você assistiu, comenta aqui suas cenas favoritas, teoria para o próximo filme. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre os arcos anteriores ou até mesmo a continuação do filme, né, que ainda tem no mangá, então dá pra gente saber o que vai acontecer no final mesmo que os filmes ainda não tenham saído, né? Opa, eu esqueci de comentar, é uma trilogia, então tem mais 2 filmes pra sair aí, vai ter muita coisa boa pra ouvir ainda. Então, deixe seu like aí, se inscreva aí no canal, apoia nós, tá ligado? Vou trazer mais vídeos aí falando sobre animes, mangás, que é algo que eu curto bastante, né? Se você quer ver mais esse tipo de conteúdo aqui no canal, dá um apoio aí pra nós, comenta, compartilha, curte, se inscreva, e é isso aí, filho. Até o próximo vídeo.